Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje é sobre saúde, natureza, família, cultura e negócios. Quer saber como tudo isso cabe em um único programa? Assim, numa xícara de chá. Uma não, várias. O consumo de chá no Brasil não para de crescer. Pesquisas inéditas comprovam os benefícios do chá verde, da erva mate e da kombucha para a saúde. E essa bebida milenar está criando oportunidades de trabalho e novos hábitos de consumo. É um chá da felicidade. Tá servido? É hora do chá. É hora de voltar no tempo. Viajar quase 5.000 anos. Imaginar a folha de uma árvore caindo numa água fervente. A cor se transforma, o aroma se espalha. E assim, um imperador chinês dá o primeiro gole de chá da história da humanidade. É o que diz a lenda sobre a origem da bebida que se tornou a mais consumida, depois da água, em quase todo o mundo. Nós brasileiros gostamos mesmo do cafezinho. São 3 a 4 xícaras de café por dia, em média, na nossa rotina. E é comum a gente recorrer ao chá para tentar emagrecer, para se acalmar, para tratar uma dor de barriga ou qualquer outro problema que uma boa erva na água quente costuma resolver. Mas isso está mudando, viu? Nos mercados populares, a quantidade de plantas com propriedades medicinais chama a atenção. A erva mate, nativa da América do Sul, já era consumida por indígenas muito antes dos europeus chegarem ao Brasil. Hoje, está no chimarrão, lá no mate da praia e aqui no tereré. É coisa nossa e muita gente não vive sem água. Veio lá da China a planta que deu origem ao chá. Sementes e mudas foram trazidas pela corte portuguesa para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro no início do século XIX. Cerca de 300 trabalhadores chineses vindos de Macau plantaram aqui os primeiros pés de Camellia sinensis. A produção durou alguns anos, mas o clima quente não ajudou. Quando a gente ouve falar em chá preto, chá branco, chá verde, parece que cada um é feito com uma planta diferente. Mas todos vêm dessa aqui, a Camellia sinensis, a árvore do chá. As outras bebidas que a gente chama de chá, hortelã, camomila, são, na verdade, infusões. Encontramos muitas delas no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, onde o clima mais fresco é favorável à produção. Cheguei a tempo das últimas colheitas. A safra da camélia é de setembro até maio, então está no final da safra. A gente colhe isso daqui, certo? O brotinho, mais as 2 folhas novas. Essa daqui, por exemplo, tá boa. Isso, tá boa. Nós colhemos dessa maneira, né? Para chá preto, chá verde, quando é de chá branco. É a folhinha mais nova. É, só pontinha mesmo, só agulhinha, né? Desde pequenininha a senhora já faz isso? Sim, desde pequena. Minha infância era colher chá. Minha mãe ensinou a fazer isso. Chá preto, né, Cátia? A mãe da Terezinha tem 98 anos e se lembra de quando recebeu do pai uma caixa com sementes e uma missão. Meu pai, ele falou assim, olha, você vai cuidar dessa planta, porque eu vou plantar. Eu cuido, eu jogo água, assim eu falei para meu pai. Trabalhou muito lá, né? Trabalhei, ainda estou trabalhando. Aquele chazal lá é muito histórico, né? Desde 1930, os chazais se multiplicaram nas mãos das famílias japonesas, que transformaram a cidade de Registro na capital do chá. No auge do chá preto nosso, tinha 40 fábricas enormes, indústrias mesmo, né? E os pequenos produtores, como o meu pai, colhia e vendia para a fábrica. As fábricas só exportavam, não trabalhou o consumo interno. Então, os brasileiros não sabem tomar chá.
não sabiam. O consumo de chá praticamente dobrou nos últimos 5 anos aqui no Brasil. O levantamento inédito feito para o Globo Repórter é uma ótima notícia para quem investiu na retomada das plantações. Hoje estamos assim, surpreendidos como o brasileiro está apreciando essa bebida chá. O sítio da Miriam é um dos 3 que hoje fazem parte da Rota do Chá, um circuito turístico que guarda tesouros como essa árvore gigante. Essa aqui é a Camellia sinensis mais antiga do sítio. Geralmente as plantações são baixinhas, mas essa tem 15 metros de altura. Tem 70 anos, meu avô que plantou. Cada broto a gente lembra dos nossos antepassados. Vamos mostrar uma curiosidade. As árvores cultivadas aqui são da mesma variedade que tornou o chá preto conhecido como chá da Índia. As sementes teriam vindo da Ásia de navio, escondidas em miolos de pão. Essa aqui, ó, é a que veio no miolo do pão, a sementinha. E essa foi trazida por Dom João VI na colonização. Hoje a Rota do Chá tem produção de todos os tipos. Da roça as folhas vêm para cá então, né, dona Terezinha? Sim. Vem para ficarem murchas, é isso? No caso, se eu decidir para fazer o chá preto, é um murchamento, é uma rede de murchamento. Mas se eu for fazer o chá verde, eu já vou recolher, né? Esse está no momento de recolher para fazer o chá verde também, da mesma colheita. E o chá branco nem vem para cá? Chá branco não, a gente só deixar no murchamento na sombra por uns 10 dias e pronto para beber. E vamos movimentar. Essa é uma relíquia aqui, Uma né? relíquia. Aqui, ó, uma coleção de chás, Sim. né? Da mesma planta. Da mesma planta. Não é incrível isso? Não é incrível? Eu acho incrível mesmo. Além dessas que eu tenho aqui na mesa, podemos fazer outras, né? Tipo puê, matcha. Nós temos chá bons do Brasil. Isso nos orgulha muito, né? Saúde! Saúde! No sítio da Dona Miriam, brindamos com o chá verde, que eu, orgulhosa, também ajudei a fazer. Eu já estou sentindo o aroma de chá. Tá bem perfumado. Com medo de amassar muito. Tô fazendo certo? É igual você lavar um lenço de seda. E agora a gente mexe com hashi por 4 horas. 4 horas mexendo, Miriam? Até desidratar totalmente. Esse é o chá que a gente preparou. Sim. Ficou lindo, né? Ficou lindo. Vê se eu trabalhei com direitinho. aroma agradável, direitinho. Parabéns, Liliana. Ficou cheiroso. Vamos tomar? Vamos degustar, né? Wa, kei, sei, jaco, kanpai! Parabéns! Nesse pedaço do Japão, em plena São Paulo, é hora do silêncio. Você esquece do mundo lá fora e você sente aquela paz interior. 4 princípios norteiam a cerimônia do chá. O respeito, a harmonia, a pureza e a tranquilidade. Quando você está fazendo essa preparação, né? Qual é o seu sentimento? E levar felicidade para quem vai beber o chá. O matcha é feito do broto do chá verde. Esse jeito de servir em pó é uma tradição milenar na China e no Japão. Ele é um chá mais pro amargo, por isso que a gente come um doce antes. Então aquele doce vem preparar o nosso paladar. E aí a gente vai aprendendo a apreciar o sabor dele. A anfitriã, Priscila. A Verônica é descendente de japoneses e ensina o ritual há 10 anos. A Priscila faz de 2 a 3 aulas por mês para se tornar uma anfitriã, como a Verônica. Uma viagem que eu fiz ao Japão em 2012, eu pude participar de uma cerimônia do chá lá. E aí eu fiquei encantada, fascinada. O que isso mexe dentro de você quando você está aqui participando de uma cerimônia como essa? Eu me conecto com Deus, né? E sinto essa energia positiva.
Eu queria muito expressar, eu adorei, achei muito gostoso, mas a gente tem que permanecer em silêncio. Até porque na cerimônia do chá tem muitos sons. Tem o som do tchachaco delicadamente batendo no tchauã para tirar o excesso de pó dele. Tem som da água sendo despejada, tem o som do tchacém batendo o chá. E o convidado precisa estar ouvindo e precisa estar absorvendo todas as sensações. Não é só o que ele está ouvindo, mas o que ele está vendo e o que ele está sentindo. Otemai, Chodai e Tashimasu. É tudo pensado, preparado para o convidado. Por isso que também a cerimônia do chá é considerada a arte da hospitalidade, né? Eu me senti muito bem recebida. Obrigada. Ah, que bom. Fico feliz. Tradição e modernidade se misturam. Andando aqui pelas ruas da Liberdade, a gente percebe que a tradição japonesa do matcha ganhou uma personalidade brasileira. Esse chá, que é símbolo de serenidade, está se popularizando e de formas bem diferentes. Eu pedi um cheesecake de matcha. Vai, me conta. Bom? Nossa, surreal. Surreal de verdade. Recomendo. Assim, eu acho que o matcha, em geral, ele tá ficando mais conhecido entre a comunidade jovem. Aos 23 anos, Ellen acaba de abrir uma loja especializada em matcha. Eu comecei a consumir o matcha no começo da faculdade, porque eu descobri que era um substituto do café. Aí eu falei, nossa, e ele realmente, ele ajuda a regular, é antioxidante, é muito melhor. E lá nos Estados Unidos é um boom o matcha. It's amazing. It's even better than in Belgium, but that's all. Tudo de matcha é bom. Aqui, principalmente, que vende o cookie, tem um brownie, agora com a casquinha, fora as bebidas. Meu, muito, muito bom. Tudo de matcha é bom. Serve até para celebrar o amor. Sério. Foi um match total. Deu match no matcha. Exatamente. Deu certo também a combinação dessas duas amigas que sempre sonharam em abrir um negócio juntas. Eu acho que essa cultura do chá, ela é muito forte assim nas nossas famílias, né, hoje. Então, assim, o chá traz aquela coisa do aconchego, né, da reunião, né, assim. Eu acho que esse é um pouco da nossa essência, né? Esse pozinho aqui é um pozinho mágico para vocês, né? Sim, ele é com ele você... Aqui a gente faz tudo com ele. É um chá da felicidade. A gente vai para a parte mais divertida, que é preparar o matcha, misturar o matcha. Eu vou usar o batedor agora. Isso, esse movimento, tá? Sempre. Tem que ter uma preparação. Olha, já vai ficando cremoso. Sim. Ai, o cheirinho. É muito gostoso. Obrigada. Tem um amarguinho, mas eu tô ansiosa para conhecer as outras novidades. Vamos lá. A gente vai agora preparar o matcha tônica. É muito refrescante mesmo. Agora a gente vai fazer uma bebida com sorvete. Isso mesmo. Bem diferente, não é? E cremoso, né? Ele é bem cremoso. Nossa, a gente vai agora pro pudim de matcha, que é aquele pudim tradicional brasileiro, que todo mundo gosta, com toque japonês. Prontinho! Como se desse uma refrescância no pudim de leite, né? É a receita de mãe, né? Aquele pudim de casa. Essa que veio da sua casa, essa receita. Sim. E aí a gente adicionou o matcha. Essa eu já comi quase metade do pudim aqui. Tá bom? Tá ótimo. A gente não tem ideia do que é o sorvete de matcha. E ela é light, né? Então isso é muito importante. Vamos
que eu vou comer tudo. Não vou dividir com ninguém esse. E como em tudo na vida, exagerar não é uma boa ideia. Pode ter aquela sensação de azia. Nós aconselhamos que as pessoas não consumam tanto o matcha como o chá verde em jejum. Mas também não combinar com as grandes refeições. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais comprovou que o chá verde acelera o metabolismo. A gente queria verificar se esse conhecimento popular, né, e o que a gente vê muito divulgado na internet, se fazia sentido. E a gente confirmou que o chá verde ele aumenta, né, o gasto energético. Os voluntários tomaram 200 ml de chá verde todos os dias. O que a gente tem mais acesso, que a população tem mais acesso é o chá, o preparo do chá, a infusão. Por isso que a gente resolveu desenvolver esse estudo com o chá. O aumento do gasto energético foi de 95 calorias. Mas a gente não pode confirmar que o chá verde ele emagrece. Mas ele pode ser um fator que talvez auxilie. Por gastar um pouco mais de energia. E o chá verde ele tem muitas propriedades que são benéficas. Ele protege com relação ao desenvolvimento de câncer, ele é anti-inflamatório. Então, além de acelerar o metabolismo, ele tem outros efeitos positivos para a saúde. O hábito de tomar chá mudou a vida da Gabriela. Sempre vivia assim, com estufamento, com uma digestão, um pouco de constipação. Então, a partir do momento que a gente começou a tomar kombucha, todo mundo começou a sentir melhor assim, os sintomas gastrointestinais, principalmente eu. Então, foi bem interessante. Kombucha. Esse chá fermentado também vem ganhando adeptos no Brasil. A kombucha, ela é uma bebida milenar, lá em 212 a.C. Só que ela foi criando popularidade com esse boom de alimentos funcionais. Então, quando a gente faz em casa, a gente garante os benefícios da kombucha. Benefícios que a Gabriela estuda há 4 anos na Universidade Federal de Viçosa. Ela já tomava kombucha quando foi convidada pelos professores do mestrado para participar da pesquisa, que se tornou referência mundial. Hoje é o artigo mais citado entre os pesquisadores no mundo que trabalham com kombucha. Descobrimos mais de 100 compostos fenólicos e esses compostos antioxidantes eles contribuem para a redução da inflamação no organismo. Então, cada vez que nós ingerimos um alimento, ativa o intestino ativa o cérebro e o cérebro manda a resposta para o resto do corpo. E a kombucha pode ser aí o catalisador nessa hora. O catalisador dessa ação. Os pesquisadores também avaliaram os efeitos dessa bebida em pessoas acima do peso. A Estela foi uma das voluntárias. Tomou 200 ml de kombucha por dia durante 10 semanas. A bebida foi fornecida pela universidade. E o que chamou a atenção das meninas do experimento foi realmente a melhora nos meus exames. A PCR normalizou, o colesterol ruim abaixou, o funcionamento do intestino é maravilhoso. Mas a kombucha não faz nada sozinha. Não é milagre, não faz milagre. Tem que manter uma alimentação balanceada, atividade física, né? E não adianta tomar kombucha e comer um monte de comida que não faz bem, muita gordura e açúcar durante o dia, né? E a bagagem, com anos de estudo da universidade, não fica restrita aos laboratórios. O conhecimento pega a estrada no Fermentamóvel, rumo à pequena cidade de Minas Gerais. O destino da vez é Coimbra, a 15 quilômetros de Viçosa. Cidade pequena tem dessas coisas, né? É outro ritmo, parece que o tempo passa mais devagar. E a praça não é só um lugar de encontro. Aqui tudo acontece, até aula. Olha só onde o Fermentamóvel veio parar. Guilherme, posso fazer kombucha com chamate ou com chá de hibisco? Não, não pode. A gente tem, inclusive, uma lei que fala, ó, kombucha é o fermentado obtido a partir do chá de camélia sinense. Então, a gente tem que seguir essa legislação que vale aqui para o Brasil. A estrela desse processo parece uma panqueca.
É ali nessa panqueca que estão as bactérias e as leveduras que vão fermentar o chá e produzir a kombucha, gerando os compostos tão importantes, né? Teve fila para provar o resultado. E é uma forma de retribuir, né? Porque todo brasileiro ele investe na universidade pública, né? Através dos seus impostos. Então é maravilhoso trabalhar nesse ambiente. Sair um pouco da sala de aula e ganhar aí outras cidades, levando esse conhecimento. No próximo bloco, o nosso ouro verde. A erva mate vai da cuia direto para a xícara, cheia de benefícios para a nossa saúde. É já já. Muito antes da chegada do chá asiático aqui no Brasil, já existia uma tradição secular de cultivo, preparo e consumo de uma bebida bem parecida, o mate. Entre alguns povos indígenas, principalmente os Guarani, a erva mate era usada em rituais, na medicina e simbolizava a cultura de um povo. Familiar isso, não? A erva mate era e ainda é o nosso chá, só que consumido de um jeito diferente. Nesta pequena propriedade de Amambai, interior de Mato Grosso do Sul, a produção ainda segue os moldes de antigamente. Passa por uma fornalha onde é sapecada. Em seguida, vai para uma estrutura de bambu, chamada de barbacoa, bem parecida com a usada por indígenas no passado. O calor do forno de barro ajuda a secar as folhas. E aquela fumaça, como os ervateiros dizem, a erva está fumando. Então, esse é um sintoma que ela está desidratando, já iniciou a desidratação. Quando para essa fumaça, a erva está parcialmente pronta. Depois de triturada, ganha forma para o tereré, que é a mistura de erva mate e água gelada. Tem toda uma técnica para colocar a erva, né? Tem toda uma técnica. A tradição diz que tem que colocar ela meia na diagonal e encher só na parte onde está meio vazio de erva, ó. Que é assim, mais ou menos. E aí você coloca a bomba e só enche aquela parte de lá. Bom, né? Tem que tomar até fazer barulho. Tem que tomar até fazer barulho, né? O Jaber não passa um dia sem tomar tereré, de preferência em grupo, como manda a tradição no centro-oeste do país. Aqui em Mato Grosso do Sul é assim, todo fim de tarde as famílias se reúnem para uma rodinha de tereré. E hoje o Globo Repórter vai participar desse momento com a família Satergevara. E aí, servidos? A irmã do Jaber é farmacêutica e transformou o tereré em tese de doutorado. A gente decidiu investigar que tipo de doença que a gente pode prevenir. Karime faz parte de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados, de universidades particulares de Mato Grosso do Sul e do Paraná e um instituto de pesquisa agronômica da França. O estudo já comprovou que a erva mate pode evitar doenças do coração. Nós não estamos estudando a capacidade que a erva mate tem na cura de doenças, mas sim na manutenção da saúde. Então é uma planta que realmente traz benefícios do consumo, seja na forma de tereré, seja na forma de chimarrão, seja na forma do chá mate, né, que é muito consumido, inclusive no Rio de Janeiro, que também é um produto derivado da erva mate. Todos esses produtos trazem benefícios, diminuindo esse risco cardiovascular que a pessoa pode estar desenvolvendo com o passar do tempo. Entre um gole e outro, descobrimos que a missão não foi nada fácil. O desafio de conseguir os voluntários para fazer a pesquisa, né? Porque a gente precisava de 36 pacientes, homens de 45 a 65 anos, saudáveis. Saudáveis e que ficassem sem consumir cafeína durante a pesquisa. Nem café podia tomar, tereré, erva mate, nada. E nenhum tipo de chá também, nem folha verde. A gente pediu ajuda primeiro para Deus, para mostrar o caminho aí. A ajuda veio mesmo da igreja e da mãe da Karime,
Não usavam bebida alcoólica, eles faziam exercício, atividade física, pessoas que não tomavam muito medicamento e encaixou direitinho no que ela precisava. De uma forma ou de outra eu acabei contribuindo e graças a Deus. Um dos voluntários foi o seu Antônio. É desafiador, mas é interessante porque até a gente se adota algumas disciplinas que às vezes você acha que não vai conseguir se vencer, mas é a luta diária para a gente vencer a si próprio. O Pedro Paulo teve de abrir mão de um vício. Eu levei a sério. Muitas das vezes eu ia, lembrava da pesquisa e eu fugia do café. Parei de passar pelos corredores de garrafa de café. Para evitar a tentação. Evitar, Por mais de 3 meses, os voluntários, divididos em 2 grupos, alternaram o consumo das cápsulas. Enquanto metade ingeria a substância inativa, a outra parte tomava extrato de erva mate. O que chamou mais atenção da gente foi a redução do açúcar no sangue, né? No caso da glicemia em jejum. Hoje em dia já se provou que tanto o diabetes quanto a hipertensão, todas elas têm um potencial inflamatório. E a erva mate atua diminuindo esse processo. Os exames do Pedro Paulo indicaram essa mudança. Contribuiu de forma considerável para a redução do triglicerídeos, que eu com outros remédios comuns não tinha notado ainda. E a outra parte boa foi na melhora do colesterol. Agora o tereré de pesquisadores e voluntários tem outro sabor. O senhor imaginava que o tereré era tão bom assim para a saúde? Nunca pensei. Eu achei que era mais hábitos, né? Mas não sabia que tinha essa função de melhorar o organismo da gente. O seu Nedes carrega o tereré para todo lugar. Agora ele está indo visitar uma obra e a Eva vai junto, né, seu Nedes? É isso aí. O tereré não pode faltar, né? Ainda mais com esse calorão. E isso a gente precisa se hidratar. Na obra todo mundo também toma? Todo mundo. O senhor chega lá, junta uma rodinha? Já junta a rodinha, 9 horas e 3 horas, né? Que é o horário do intervalo. Horário do intervalo. Na rodinha de tereré, não é só a guampa que se compartilha. A boa notícia também. Quando você toma tereré, você vê que está ajudando a sua saúde? Caramba, não sabia. Boa notícia, né? Boa notícia. E agora tomar tereré vai ficar mais gostoso. Vai ficar mais gostoso ainda. É na unidade da Embrapa Florestas, na região metropolitana de Curitiba, que pesquisadores estão desenvolvendo o que chamam de o novo ciclo da erva mate. Levar ela da cuia, onde é produzido chimarrão e tererê, para a xícara de chá. E fazer chás altamente saudáveis, com bastante compostos bioativos, produzidos aqui no Brasil e levados para o mundo inteiro. Esta estufa guarda um tesouro verde. Matrizes de erva mate desenvolvidas para a produção de chás. Foi um trabalho intenso de melhoramento genético, vários anos de pesquisa, onde nós conseguimos chegar nessas cultivares. São variedades? São variedades. E cada variedade, cada cultivar tem a sua característica. Já pensou ter a chance de beber um chá de erva mate rico em saponinas, compostos que ajudam na digestão? Ou então cheio de antioxidantes, que combatem o envelhecimento? E que tal um chá de erva mate que funciona como um energético pela alta concentração de cafeína? Ou o contrário, descafeinado, para quem sofre de gastrite, insônia e enxaqueca? Pois todo esse potencial está aqui nessas plantinhas. Uma folha para chimarrão é uma folha completamente madura. Ah, já está verde escura. Então, para esse chá diferenciado que a gente está trabalhando hoje, a gente quer essas folhas mais novas, mais tenras. Verde claras, assim. Verde claras, justamente porque essas que têm mais princípios bioativos. O professor explica que o cultivo e o uso do chá de erva mate são semelhantes ao do chá feito com a Camellia sinensis. Se eu pegar só essa pontinha aqui, ó. Isso faz o quê? Chá branco. Ah, tá. Se eu pegar essa parte mais intermediária, poderíamos falar de verde, chá verde. E qualquer uma delas, ou inclusive essa folha madura macerrada, ela vai oxidar, vai ficar preto. Dá o chá preto. E com alguma vantagem para a erva mate? Olha, a erva mate tem mais antioxidantes que o chá preto, que é a camélia, né?
Então poderíamos citar isso como uma grande vantagem, além de ser uma planta nossa, né? Essa turma da Embrapa está fazendo os chamados testes sensoriais. É para chegar à melhor receita. Qual a quantidade ideal de folhas para que o chá traga benefícios à saúde e agrade ao paladar do consumidor. A primeira amostra que eu provei me lembrou do chimarrão, né, mais suave, mas a terceira, que eu achei mais marcante, me lembrou um pouco do chá verde. Muito gostoso, assim, comparado com o chá branco ou chá verde, em sabor ele é mais saboroso. Eu não sou nenhum especialista, mas estou curioso para provar. Com licença. Parece um chimarrão mais fraco. Para mim ele mostra um pouquinho um gosto mais suave e adocicado. E acho que é muito importante ressaltar também que isso é uma das formas, das centenas de formas de preparo de um chá. Quer dizer que isso aqui pode ser uma receita de saúde para os brasileiros, é isso? Essa é a ideia, que cada vez mais nós embutimos esses hábitos saudáveis na nossa vida. Então, saúde, viva erva mate, né? Viva erva mate. Daqui a pouco, uma trilha de plantas poderosas e uma aula de chá na universidade. Vem com a gente que é já já. Floresta Nacional de Ritápolis, pertinho da cidade histórica de São João del Rei, em Minas Gerais. Aqui vemos as ruínas da fazenda onde nasceu Tiradentes. Vemos as belezas da Mata Atlântica, mas não vemos as riquezas camufladas, que saltam aos olhos de quem costuma desbravar esses caminhos. Se olha assim, é tudo igual, né? Que o povo olha assim e fala, não, tudo é planta, tudo é verde, tudo igual. E não é, né? Muitas plantas usadas para fazer chás poderosos não estão nas hortas, dificilmente são cultivadas. Elas aparecem assim, ó, na natureza, de forma espontânea. Mas é preciso ter conhecimento, né, professora? É isso mesmo, essas plantas da biodiversidade brasileira, plantas medicinais preciosas, nativas, esse conhecimento sobre elas está guardado nas pessoas mais antigas, né? No pessoal das comunidades tradicionais, os indígenas. Então é importante estar atento, né? E tentar aprender com elas sobre como saber identificar a parte da planta usada, tanto para o nosso benefício, né? De usarmos bem esses chás, como também para proteger as plantas, que é um patrimônio valorizadíssimo, né? Que é nosso. O jatobá, ó. Tá vendo? O jatobá, tem até as sementes dele aqui no chão, né? Os frutos, quer dizer, ali, ó, um frutinho. Essa aqui, ó? É, isso aí. Então, os antigos faziam um chá tônico com a casca dele. Um tônico digestivo, é bonito, né? A gente tira um pedacinho da casca aqui, como é que é? Ferve ele. Pois é, aqui então é capaz da gente achar algumas plantas interessantes também. A japecanga aqui. Essa é a japecanga. Tá vendo? Esse cipó, né? Aqui, esse cipó, ele tem uns espinhos. Os estudos confirmam que ela abaixa o colesterol, abaixa triglicérides, né? Regula todo o metabolismo. E o chá a gente faz com qual parte dessa planta? É com a raiz. A raiz é rica em saponinas, que é o mesmo princípio ativo do ginseng. Panaceia, planta nativa brasileira importante, dos indígenas também. Ó, e aqui ainda tem a carqueja. Carqueja é um chá muito tradicional, né? Muito tradicional. A gente gosta para regular digestão, ele é digestivo. Intestino, enjoo. Ele é um tônico também, né? É um chá amargo, tônico. Então ele vai melhorar o metabolismo das gorduras no fígado, vai ter um efeito gástrico bacana. E sabe de uma coisa? As plantas não estão nem aí pra gente. Elas produzem essas substâncias ativas, é para ela sobreviver, para ela se defender, né? E a gente que aproveita dessas plantas. Maria das Graças foi professora da Universidade Federal de Minas Gerais por 30 anos e hoje trabalha no Parque de Ritápolis. É aqui que a guardiã das plantas medicinais exibe a sua coleção e compartilha conhecimento. A jurubeba é uma planta meio antiga, né? Os antigos já faziam os chás, é uma planta da cultura indígena, pré-colombiana. E essa questão de ser amarga é porque ela vai melhorar a digestão. Carobinha é uma planta depurativa do sangue. Inclusive, nossos estudos da universidade, nós vimos que eles abaixam o colesterol, triglicérides, estabiliza a glicose. Então, já é uma coisa muito boa, né? Bom pra pele, sabe? Porque ela limpa o sangue, aí a pele fica bonita, né?
Ai, minha filha, eu tô boa de vir aqui porque eu ia tomar chá o dia inteiro. Você é uma apaixonada por tudo isso aqui? É a paixão da sua vida? Por quê? Porque quando eu era mais nova, uns 15 anos, eu lembro que eu tinha uns 15 anos, eu queria ser cientista já. E eu via minha tia lá fazendo chás. Mas o que te atrai, assim, para estudar tanto tempo essas plantas? A beleza delas, são lindas e importantíssimas. Precisa aprender para poder cuidar, né? Além de cuidar da sua saúde, cuidar também da natureza. Para colher saúde e bem-estar, a horta pode estar nas alturas. Olha, aqui tem a horta da Dona Brigitte, Suspenso. no 7º andar. É pequenininha, mas tem tudo que a senhora precisa aqui, né, Dona Brigitte? Sou poderosa. Aqui tem o manjericão, aqui hortelã. Esse aqui é o maracujá. Que muita gente acha que é a fruta que acalma, o suquinho, né? Mas, na verdade, é a folha. Aprendi isso ontem lá no laboratório com o professor. O professor é o Paulo, do curso de nutrição da Universidade de Joinville. Se estamos falando de uma planta medicinal, a gente vai desmistificar a ideia do chazinho. E a Brigitte está nesta turma da terceira idade que quer saber mais sobre como usar plantas medicinais para fazer chás. Uma vez que nós identificarmos a parte da planta, nós vamos saber qual é o tipo que a gente vai fazer, qual é o modo de preparo que a gente vai fazer. Se será uma infusão ou se será uma decocção. A infusão é a técnica de usar água quente antes do ponto de fervura para fazer chás. É indicada para as partes aéreas e macias das plantas, como as folhas e flores. No caso da camomila, se usa a flor. A água não é fervendo, é em pré-fervura. Quando ela começa a dar as bolinhas, vou tampar, vamos aguardar de 3 a 5 minutos, vamos coar e vamos fazer o uso desse excelente chá. E um segredinho, nunca desperdice as gotinhas da evaporação que ficam debaixo do pires. Elas concentram os princípios ativos que você quer. Despeje na xícara ou simplesmente faça assim, como as alunas. Hora de ensinar o outro tipo de preparo do chá. Se é a parte dura da planta, qual é a forma de preparo que nós vamos fazer? Decocção. Excelente, decocção. E na decocção, ao contrário da infusão, a planta deve ser fervida na água, de 3 a 5 minutos. O gengibre é um chá, uma planta fenomenal. Para enjoos, para dar um up, quando a gente está precisando, às vezes a gente está um pouco cansado. Saúde! E por falar em gengibre, essa raiz tem uma longa história na família da Dona Brigitte. Essa minha mãe, as irmãs dela, elas se divertiam muito. Fazendo o quê? Jogando cartas, jogando canastra. Era o prazer delas. E aí, para animar a coisa um pouco mais, foram fazendo a gengibira. Ó! E assim nasceu o Clube do Gengibre. É muito gostoso. A picância e esse leve teor alcoólico, percebeu? Sim. O segredo da animação dos jogos de cartas. O segredo estava aqui, na gengibre. Elas eram bem espertinhas. Boa mesmo. Diferente. Prosit. Saúde. Em alemão, né? Prosit. E você sabia que o dia 21 de maio é o Dia Internacional do Chá? Uma data criada pela ONU para promover saúde e bem-estar. Agora você fica com um tributo. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta.